Olá, aqui é o professor Sérgio Araújo, do componente curricular de ensino religioso. Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre as principais correntes filosóficas, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre a filosofia escolástica. A filosofia escolástica, ou simplesmente escolástica, é uma das vertentes da filosofia medieval. Ela surgiu na Europa no século IX e permaneceu até o início do Renascimento no século XVI. O maior representante da escolástica foi o teólogo e filósofo italiano São Tomás de Aquino, conhecido como Príncipe da Escolástica. Além de ser uma corrente filosófica, a escolástica pode ser considerada um método de pensamento crítico, que influenciou as áreas do conhecimento das universidades medievais. Nesse método de aprendizagem, diversas disciplinas estavam inseridas no currículo, as quais estavam divididas em trivium, que era formada por gramática, retórica e dialética, e quadrivium, aritmética, geometria, astronomia e música. Bom, pessoal, o termo escolástica, ela refere-se à produção filosófica, né, que ela aconteceu na Idade Média, entre os séculos 9 e 13 depois de Cristo. A escolástica está situada em um período de intensidade do domínio católico sobre a Europa. Dada a necessidade em larga escala de sacerdotes e da forte implicação cultural e educacional para a fé católica, promovida pelo Império Carolíngio, a Igreja Católica, ela criou escolas e universidades para ensinar e formar pensadores e novos sacerdotes. Essa criação das escolas motivou o nome do período, né, que ficou conhecido como filosofia escolástica. Características da filosofia escolástica. A escolástica foi uma filosofia que esteve inspirada nos ideais dos filósofos gregos Platão e, sobretudo, seu discípulo Aristóteles, além de ter uma fundamentação cristã baseada nas revelações contidas na Bíblia Sagrada. Lembre-se que na Idade Média, século V ao século XV, a Igreja possuía grande poder e comandava diversos aspectos sociais, políticos e econômicos. São Tomás de Aquino foi o principal filósofo dessa corrente. Segundo ele, o segredo era racionalizar o pensamento cristão, ou seja, refletir sobre a aproximação entre a fé e a razão. Bom, pessoal, por conta da valorização cultural e do ensino, além do resgate a Aristóteles, imperou durante a escolástica uma intensa mobilização para o conhecimento das questões metafísicas e das ciências naturais. A fé, já abordada nos escritos dos pensadores cristãos desde o século II, passa a ser encarada em conjunto com a razão. Agora vamos ver a próxima corrente filosófica que a gente vai estudar na aula de hoje. Racionalismo. Racionalismo é uma corrente filosófica pertencente ao campo da filosofia chamado de epistemologia ou teoria do conhecimento. As primeiras inclinações racionalistas remontam à antiguidade clássica, mas o racionalismo mesmo surgiu no fim do renascentismo
e ganhou forças na modernidade, com pensadores como os filósofos René Descartes e Leibniz. As ideias racionalistas opõem-se, no âmbito da teoria do conhecimento, às teorias formuladas pelos filósofos empiristas, que acreditavam que todo o conhecimento advinha unicamente da experiência prática do ser humano. Os racionalistas, por sua vez, admitem que a única fonte do conhecimento é a racionalidade pura. Bom, pessoal, o racionalismo, né? Ela foi uma corrente filosófica muito importante da modernidade como concepção de conhecimento filosófico. O racionalismo começa a tomar corpo durante o Renascimento, mas as suas primeiras origens podem remontar à filosofia grega, com as teses idealistas platônicas e a concepção do princípio da causalidade. Características do racionalismo. Como uma teoria do conhecimento, ramo da filosofia também chamado de epistemologia, e que tenta entender como se forma o conhecimento humano, ou seja, como o ser humano pode conhecer, o racionalismo defende que a única forma plausível e aceitável de conhecimento correto do ser humano é a razão e a capacidade de raciocinar. Para os filósofos racionalistas, todo conhecimento que advém da experiência prática, empírica, deve ser rejeitado, pois é passível ao erro e pode nos enganar. Nesse sentido, filósofos como o francês moderno René Descartes propõem uma espécie de ceticismo quanto ao conhecimento proporcionado pela experiência captada pelos sentidos do corpo. Bom, pessoal, o racionalismo ele tem como principal objetivo, né, teorizar o modo de conhecer dos seres humanos, não aceitando qualquer elemento empírico como fonte de conhecimento verdadeiro. Para os racionalistas, todas as ideias que temos, elas têm origem na pura racionalidade, o que impõe também uma concepção inatista, isto é, de que as ideias têm origens inatas no ser humano, nascendo conosco em nosso intelecto e sendo usadas e descobertas pelas pessoas que fazem melhor uso da razão. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que tenham entendido essas duas correntes filosóficas, né? Que foi a escolástica e o racionalismo. Então, até nosso próximo encontro, né? Até nossas próximas aulas. Fiquem todos com Deus.